Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José, e vamos para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada. Nossa leitura hoje está a partir do livro de Jó, número 8. Vamos dar sequência a esse projeto maravilhoso que é ler a palavra de Deus e aprender de Deus diariamente através do Espírito Santo que nos ilumina, nos dá entendimento. E eu quero incentivar você a permanecer firme nesta leitura da palavra. A palavra de Deus precisa ser lida, relida diariamente. Através dela, nós teremos a direção para não errarmos mais do que já erramos, dos pecados que já cometemos. A palavra de Deus, ela nos direcionará a nos arrepender através do Espírito Santo, que aqui nos convence do pecado. Ela nos aponta, o Espírito Santo nos convence e nós estaremos estreitados com Cristo Jesus. Então, você, amigo, amiga, aproveite para ler, conhecer mais de Deus através da leitura bíblica regular. Amém? Também se inscreva aqui no canal e eu tenho certeza que será edificante para a sua vida. Se inscrevendo, compartilhando, curtindo, você estará incentivando mais pessoas a terem acesso à palavra de Deus. Vamos lá então para Jó número 8. Então Bildade da região de Sua, em resposta, disse: Até quando você, Jó, vai falar assim? Até quando as suas palavras serão como um vento forte? Será que Deus torceria a justiça? Será que o Todo-Poderoso faria o que não é direito? De certo, os seus filhos pecaram contra Deus, e ele os castigou como mereciam. Agora volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Você é o mesmo, se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo a ajudá-lo e lhe dará um novo lar que você merece. A riqueza que você perdeu não será nada comparado com o que Deus lhe dará depois. Faça perguntas aos nossos antepassados, aprenda com a experiência deles, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como a sombra. Deixe que os nossos antepassados falem a você e o ensine na da sua experiência, eles dirão isso. Será que a tábua pode crescer fora do brejo ou o junco viver sem água? Verdes ainda, verdes, verdes ainda e mesmo sem serem cortados, eles secam antes das outras ervas. Assim acontece com os que esquecem de Deus. Assim dá em nada a esperança dos maus. A segurança deles é um fio de linha, e a sua confiança é como uma teia de aranha. Eles se apoiam na teia, mas ela não aguenta. Agarram o fio, mas não conseguem ficar de pé. Os maus crescem como a erva do sol, que se espalham pelo jardim as suas riquezas se enroscam nas pedras, se agarram nas rochas, mas se alguém as arrancar, ninguém vai saber que estiveram naquele lugar. É nisso que dá a vida alegre dos maus. Chegam outras pessoas e tomam o lugar deles. Esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegrias, mas os seus inimigos vão viver na confusão e as casas dos maus serão destruídas. Jó 9. Então, em resposta, Jó disse: Eu sei muito bem que as coisas são assim, mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com razão? Com a razão? Quem se atreve a discutir com Deus, ele pode fazer 1000 perguntas e ninguém é capaz de responder. A sua sabedoria é profunda, o seu poder é grande.
Quem pode desafiá-lo e vencer? Se sem aviso ele muda o lugar dos montes e na sua ira os destrói. Deus manda terremotos e o chão treme. Ele abala as colunas que sustentam a terra. Deus dá ordem e o sol nasce. Ele apaga a luz das estrelas. Deus sozinho estendeu o céu. Ele pisou sobre as costas do mar. Deus criou as estrelas em grupos, a Ursa Maior, as Três Marias e as Sete Cabrinhas, e fez também as estrelas do sul. Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Deus passa perto de mim, e eu não vejo, ele vai andando e eu não percebo. Se Deus quer ficar com alguma coisa, quem pode impedi-lo? Quem se atreve a perguntar o que está fazendo? Deus não volta atrás na sua ira. Os seus pés caem derrotados. Os aliados dos monstros. Raabe. Quem sou eu, então, para responder a Deus? Onde vou achar palavras para discutir com ele? Ainda que eu tivesse razão, eu não responderia. Ele é meu juiz, só posso pedir misericórdia, ainda que eu ao, o chamasse ao tribunal, ele se apresentasse, não acredito que ouviria o meu caso. Deus me esmaga com uma tempestade e sem motivo aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar e enche de amargura a minha vida. Farei uso da força. Ele é forte. Chamarei Deus ao tribunal. Quem o obriga a comparecer? Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sou inocente, mas não me importo com isso. Estou cansado de viver. Para mim é tudo a mesma coisa. Por isso digo que Deus destrói tanto os bons como os maus. Se de repente uma desgraça mata pessoas inocentes, Deus ri. Deus estragou o mundo. Deus entregou o mundo nas mãos dos maus e cobriu os olhos dos juízes com uma venda. E se não foi Deus quem fez isso, então quem foi? Os meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem ter visto a felicidade. A minha vida passa como um barco ligeiro, como uma águia quando se lança sobre o coelho. Posso tentar esquecer as minhas queixas, posso deixar o meu ar triste e voltar a ser alegre, mas logo os meus sofrimentos me deixam apavorados, pois sei que Deus não acredita que eu seja inocente. Se ele acha que sou culpado, não adianta nada lutar. O sabão não pode lavar os seus pecados. Sabão mais forte não pode limpar o mal que cometi. O sabão não pode lavar os meus pecados. Sabão mais forte não pode limpar o mal que cometi. Deus me joga na lama, até a minha roupa tem nojo de mim. Deus não é um ser humano como eu, e por isso não posso responder-lhe, nem podemos resolver a nossa questão no tribunal. Para nós dois há não há um juiz que possa julgar a mim e a Deus. Ó Deus, para de me castigar, não me enchas de medo com os teus terrores. Então eu falarei e não terei medo, pois a minha consciência não me acusa. Jó, número 10. Estou cansado de viver, vou desabafar. Ó Deus, não me condenes, dize-me de que me acusas, tu mesmo me criastes. Como então podes ter prazer em me maltratar e desprezar, e em me apavorar os planos dos maus?
E por acaso tens olhos como nós? Será que vês as coisas como nós vemos? Por acaso a tua vida é tão curta como a nossa? Será que vives tão pouco como seres humanos? Então, por que procura saber de todos os meus pecados? Por que te informas das maldades que cometi? Pois sabes que não sou culpado e que ninguém pode me salvar das tuas mãos. As tuas mãos me fizeram, me me deram forma, e agora essas mesmas mãos me destroem. Lembra que me fizeste de barro, vais me fazer virar pó outra vez? Tu fizestes com que o meu pai e a minha mãe me carregassem, que me dessem a vida. Formaste o meu corpo de ossos e nervos e os cobriste com carne e pele. Tu me deste vida e me deste amor, e os teus cuidados me conservam vivo. Mas agora sei que no teu coração tinha este plano secreto. Tu querias ver se eu ia pecar, para depois me negares o teu perdão. Se sou culpado, estou perdido. Se sou inocente, não tenho coragem para levantar a cabeça. Fico envergonhado quando olho para a minha desgraça. Se levanto a cabeça, orgulhoso da minha inocência, tu, como um leão, me persegues e até fazes milagres para me destruir. Tu sempre tens testemunhas que me acusam. A tua ira contra mim vai aumentando e tu me atacas sem parar, como se fosse um exército. Ó Deus, por que me deixaste nascer? Eu deveria ter morrido antes mesmo de que alguém me visse. Eu teria ido do ventre da minha mãe para a sepultura. Eu teria sido como se nunca tivesse existido. A minha vida está chegando ao fim, então me deixa em paz. Deixa que eu tenha um pouco de alegria antes que me vá na viagem que não tem volta, antes que eu vá para o país da escuridão e das trevas, para o país das sombras e da desordem, onde a própria luz é como escuridão. Jó número 11. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta diz: será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso quem fala muito é quem tem razão? Jó, você pensa que não temos resposta? Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. Eu gostaria que Deus falasse e lhes desse uma resposta. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistério na explicação das coisas. Você, assim você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? O céu não é limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não o conhece. Ele é maior do que a terra, mas vasto do que o mar. Se Deus passar e prender alguém e o levar para ser julgado, quem pode impedir? Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. No dia em que os jumentos selvagens nascerem, mansos, as pessoas sem juízo vão ter sabedoria. Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Abandone o pecado que mancha suas mãos e não deixe que a maldade more na sua casa. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas que a gente esquece.
a sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Você viverá seguro e cheio de esperança. Deus protegerá e você dormirá tranquilo. Quando você estiver descansando, nada o assustará e muita gente virá lhe pedir ajuda, porém os maus olharão em redor e desesperados e não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a morte será a única esperança. Jó número 12. Sem dúvida, vocês são a voz do povo, e quando morrerem não haverá mais sabedoria. Mas eu também entendo as coisas e não sou menos do que vocês. Quem não sabe isso que vocês disseram, sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que sou honesto, que estou inocente, eu que orava a Deus e ele me respondia. Os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. Os bandidos têm paz nas suas casas, e os que ofendem a Deus vivem tranquilos, embora o seu Deus seja a sua própria força. Zofar faz perguntas às aves e aos animais, e Zofar, faça perguntas às aves e aos animais, e eles o ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. A vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Meus amigos, assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Os olhos são sábios, pois a idade traz compreensão. No entanto, Deus é sábio e poderoso. Ele tem inteligência e entendimento. Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba, e se ele prende, ninguém pode soltar. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Quando ele deixa saírem as águas, há enchentes. Deus é forte e vitorioso. Ele tem poder tanto sobre o enganado como sobre o enganador. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam juízo. Deus tira os reis dos seus tronos e põe na prisão. Deus afasta os sacerdotes do seu ofício e derruba os que estão no poder. Deus faz calarem conselheiros de confiança e acaba com a sabedoria dos idosos. Ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos. Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão mais completa. Deus dá às nações grandeza e poder, mas depois as derrota e destrói. Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo. Ele os leva por desertos sem caminhos. Eles andam na escuridão às cegas, tropeçam como bêbados. Jó 13. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos, escutei tudo com os meus ouvidos e entendi. Meus amigos, eu não sou menos do que vocês. Eu também sei o que vocês sabem, mas quero falar com o Deus Todo-Poderoso, discutir com Ele a minha questão. Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras, são como médicos que não curam ninguém. Ah, se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Escutem agora a minha defesa. Prestem atenção às minhas razões. Será que, para defender a Deus, vocês vão dizer mentiras? Vão falar palavras enganosas em favor dele? Será que vocês vão ficar do lado dele? Vão defender a causa dele no tribunal?
Por acaso seria bom que ele os examinasse? Vocês pensam que pode enganar a Deus como enganam as pessoas? Só vocês foram injustos, mesmo em segredo. Ele certamente os repreenderá. A sua grandeza os encherá de medo. Os seus terrores cairão sobre vocês. As explicações antigas que vocês lembram são como cinza, não valem nada. As suas defesas são fracas, como torres de barro. Fiquem calados, que eu vou falar. Aconteça o que acontecer. Estou pronto para arriscar a vida, pronto para enfrentar a morte. Não tenho mais esperança, pois Deus me matará, mas assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Talvez esta coragem venha a salvar-me, pois nenhuma pessoa má iria até a presença dele. Ouçam com atenção o que estou dizendo, escutem as minhas explicações. Estou pronto para defender a minha causa e sei que estou com razão. Mas se Deus disser: quem se atreve a discutir comigo no tribunal, então terei que me calar e morrer. Ó Deus, eu te peço apenas duas coisas, e assim não me esconderei de ti. Não me castigue mais, não me faça sentir tanto medo. Ó Deus, chama-me ao tribunal e eu responderei, ou eu falarei primeiro e tu responderás. Quantas faltas e pecados cometi, de que erros e pecados sou acusado? Por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? Eu sou como a folha levada pelo vento. Por que tu me assustas? Sou como a palha seca. Por que me persegues? Tu escreve duras acusações contra mim e queres que eu pague pelos erros da minha mocidade. Prenda os meus pés como correntes, vigias todos os meus passos e examina os rastos que deixo no caminho. Assim vou me acabando como madeira bichada, como uma roupa comida pela traça. Jó 14. Todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha, como uma sombra. Ele passa e desaparece. Nada somos. Então, por que nos dás atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? O ser humano que é impuro nunca produz nada para que seja puro. Tu já marcaste quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Para de olhar para nós e deixa-nos em paz, até que o nosso dia chegue ao fim, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Para uma árvore, a esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver, mesmo que as suas raízes envelheçam. O seu tronco o seu tronco morra na terra. Basta um pouco de água, ela brota soltando galhos como planta nova. Mas quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a alma, para onde vai? Como lagoas que secam, como rios que deixam de correr. Assim, enquanto o céu existir, todos vamos morrer, vamos dormir o sono da morte para nunca mais levantar. Ah, se tu me pusesses no mundo dos mortos e ali me escondesse até que a tua ira passasse, então marcasse um prazo para lembrares de mim. Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Se eu, porém, esperarei por melhores tempos, até que as minhas lutas acabem. Então me chamarás e eu responderei, e tu ficarás contente comigo, pois me criaste. Cuidarás para que eu não erre, em vez de ficar
espiando para me veres pecar. Esquecerás os meus pecados e apagarás os meus erros. Mas, assim como as montanhas vão se desmoronando, as rochas saem dos seus lugares, e assim como as águas escavam as pedras e as correntes levam a terra, assim tu acabas com a esperança do ser humano. Tu o derrotas, se o derrotas, ele se vai para sempre e a muda de sua aparência quando o despede deste mundo. Se os seus filhos recebem homenagens, ele não fica sabendo, e se caem na desgraça, ele não tem notícia, ele sente apenas as dores do seu próprio corpo e a agonia do seu espinho. Jó, número 15. Então ele faz da região de Temã, em resposta, diz: Jó, um sábio não responde com palavras ocas, não fica inchado com opiniões que não valem nada. Um sábio não falaria palavras inúteis, nem se defenderia com argumentos sem valor. Mas você quer acabar com o sentimento religioso? Se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Você fala assim por causa do seu pecado e procura enganar os outros com as suas palavras. Eu não preciso acusá-lo, pois as suas próprias palavras o condenam. Você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso você veio ao mundo antes das montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? Será que você sabe o que nós não sabemos ou compreende as coisas melhor do que nós? O que sabemos nós, o que sabemos nós aprendemos com pessoas idosas e que nasceram antes do seu pai. Por que você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece? Em nome dele, nós falamos delicadamente com você, porque você deixa levar pelo seu coração, porque esse olhar de ódio, porque essa revolta, essa ira contra Deus, porque você se queixa assim. Será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus se Deus não confia nos anjos e nem o céu é puro aos seus olhos? Que diremos do ser humano imundo e nojento que bebe o pecado como se fosse água? Escuta, Jó, que eu vou explicar, vou contar aquilo que tenho visto. Os sábios ensinam a verdade, que aprendem com seus pais. Estes moram numa terra que não recebeu a influência de estrangeiros. Aquele que é mau, que persegue os outros, sofre atormentado e a vida inteira. Vozes de terror enchem os seus ouvidos. E quando pensa que está seguro, os bandidos o atacam. Eles não têm esperança de escapar da escuridão da morte, pois um punhal está pronto para matá-lo. Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe que o dia da escuridão está perto. Ele será dominado pela angústia e pela aflição, como acontece quando um rei espera o ataque dos inimigos. Tudo isso acontece porque ele levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. Ele é rebelde e protegido por um pesado escudo e joga contra Deus. O seu olhar orgulhoso e o seu coração egoísta. Esse homem mau conquistou cidades e foi com as casas abandonadas pelos moradores, mas essas cidades e as casas virarão nos montes de ruína. Ele não ficará rico por muito tempo e perderá tudo o que tem, até a sua sombra vai desaparecer da terra.
o homem mau não escapará da escuridão. Ele será como uma árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. Como não, como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será a sua recompensa. Ele secará antes da hora, e como um galho que seca e nunca mais fica verde, ele será como uma parreira que perde as uvas ainda verdes, como uma oliveira que deixa de cair as suas flores. Os maus não terão descendentes, e o fogo destruirá as casas dos desonestos. Eles planejam a maldade e fazem o que é errado, e só pensam em enganar os outros. Jó 16. Já ouvi isso, já ouvi isso tudo, já ouvi tudo isso antes. Em vez de me consolarem, vocês me atormentam. Será que essas palavras ocas não têm fim? Porque vocês não param de me provocar? Se vocês estivessem no meu lugar, eu também poderia dizer o que estão dizendo. Eu balançaria a cabeça do jeito de sábio e os esmagaria com um montão de palavras. Ou poderia dizer palavras de ânimo e consolo para diminuir o seu sofrimento. Mas se falo a minha dor, não se acalma, e se me calo, meu sofrimento não diminui. Tu, ó Deus, me deixaste sem força e destruíste toda a minha família. Tu me puseste numa prisão e por isso me acusam. Virei pele e osso e por isso os outros pensam que sou culpado. Na sua ira, Deus me arrasou completamente. Ele olhou para mim com ódio e como uma fera me persegue e ameaça. Todos me ameaçam, abrem a boca para zombar de mim e me dão bofetadas para me humilhar. Deus me entregou a homens perversos, ele me fez cair nas mãos de gente má. Eu vivia em paz e ele me esmagou. Deus me pegou pela garganta e me quebrou. Ele fez de mim um me fez de mim o seu alvo, e todos os lados disparou as suas flechas. Ele atravessou os meus rins sem dó nem piedade, e também a minha bilis correu pelo chão como um soldado. Ele avançou contra mim e me arrebentou todo com golpes mais golpes. Em sinal de tristeza, vesti uma roupa feita de pano grosseiro, e humilhado senti-me no pó. Tenho chorado tanto que o meu rosto está queimado, e estou com olheiras fundas e escuras. No entanto, nunca fui violento, e as minhas orações sempre foram sinceras. Ó terra, não esconda as injustiças que fizeram contra mim. Não deixe que seja abafado o meu grito pedindo justiça. Eu sei que no céu tenho quem me defenda. O meu advogado está lá. Os meus amigos zombam de mim e eu me volto para Deus com lágrimas nos olhos, assim como alguém defende o seu amigo. Eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus. Os meus anos de vida estão contados e eu vou pelo caminho que não tem retorno. Jó 18. Quase não posso respirar. A minha vida está se acabando. O que me espera agora é a sepultura. Estou cercado de zombadores e sou obrigado a aguentar os seus desaforos. Ó Deus,
Só tu podes garantir o meu livramento. Quem mais tenho eu para ser meu fiador? Tu fechas a mente desses zombadores para que não en- para que não entendessem as coisas. Não deixes que eles me destroem. Como diz o ditado, passarão fome os filhos daqueles que por dinheiro traem os seus amigos. As pessoas usam esse ditado contra mim e vêm cuspir na minha cara. Estou ficando cego de tanto sofrer. O meu corpo é apenas uma sombra. Ao verem isso, os homens direitos ficam horrorizados e me condenam como se eu fosse um ateu, e esses homens honestos e respeitáveis ficam firmes na sua opinião, cada vez mais convencidos de estarem certos. Mas se voltassem aqui, eu não acharia entre eles nenhum que fosse sábio. A minha vida vai passando, os meus planos fracassaram e as esperanças do meu coração se foram. Os meus amigos dizem que a noite é dia, apesar da escuridão. Eles afirmam que a luz está perto. A minha casa será no mundo dos mortos, onde vou me deitar e dormir na escuridão. Direi que a sepultura é o meu pai e que os vermes são a minha mãe e as minhas irmãs. Se é assim, onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver esperança em mim? Será que ela vai descer os quartos do mundo dos mortos para juntos descansarmos debaixo da terra? Jó 18. Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Jó, por que você não para de falar? Cale-se e preste atenção, e então poderemos conversar. Por que você pensa que não temos juízo, que somos como os animais? Com a sua raiva, você só está se ferindo. Será que por você estar zangado, o mundo vai virar um deserto? Será que por sua causa as montanhas vão mudar de lugar? A vida do perverso se acabará como a luz que se apaga, como as chamas do fogo que deixa de queimar. A lamparina da sua casa não brilha mais. Em vez de luz, haverá escuridão. O perverso anda com passos firmes, mas agora está tropeçando. Os seus próprios planos o fazem cair. Ele pisa uma rede e os seus pés ficam presos. A armadilha o pega pelo calcanhar e o laço o aperta. A armadilha está escondida no chão, o caminho por onde ele ia passar. Ameaças de todos os lados o deixam apavorado. Elas o perseguem a cada passo. Ele era rico, mas agora passa fome. A desgraça está pronta para cair em cima dele. Uma doença mortal se espalha pelo seu corpo e faz com que os seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da sua casa, onde vive seguro, e arrastado até a presença do rei, isto é, a morte. Essa casa será desinfetada com enxofre, e depois um estranho vai morar nela. O perverso é como uma árvore seca, seca desde a raiz até os galhos mais altos. Ninguém lembrará mais dele. O seu nome será esquecido na sua terra. Ele será expulso do mundo dos vivos e da luz será jogado na escuridão. Não deixará filhos nem netos, não terá descendentes que fiquem com a sua casa. Em toda parte, os que ouvirem falar do seu fim tremerão de medo e pavor. É esse o fim dos maus, daqueles que não querem saber de Deus. Glória a Deus por este momento de leitura da palavra. Que Deus possa te abençoar
de maneira poderosa e especial. Querido Senhor, graças te damos, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, protegido a nós e todos os que nos ladeiam. Fique conosco, Senhor, cada dia mais. Rendemos gratidão ao teu santo nome, porque és bom e eterna a sua misericórdia. Amém.